Começou o vídeo. Boa noite, gente. Agora uma videoaula bem tranquila sobre carboidratos, que é a parte mais fácil, eu acho. E vai ser um vídeo que vocês vão perceber porque que a sequência que o livro traz é corretíssima. Porque a gente precisa de coisas que a gente aprendeu anteriormente para falar sobre os carboidratos. Então vamos começar. Bom, carboidrato é basicamente um composto orgânico. Eu venho falando muito de composto orgânico e inorgânico aqui para vocês, mas é bem tranquilo. Um composto orgânico, basicamente, tem carbono e hidrogênio, é isso que vocês têm que saber, mas principalmente o carbono. Vocês vão ter mais tempo para aprender isso em química mais para frente, mas é basicamente isso. E como a gente consegue ver pelo nome, ele é um carbono hidratado, que a gente vê ali, ele é produzido por CHO, carbono, hidrogênio e oxigênio, e alguns possuem nitrogênio. E tem várias nomenclaturas para falar sobre carboidrato, que são glicídios, glucídios, e açúcares é um que a gente vai escutar muito também, porque o Dinho, professor do ano que vem de vocês, ele fala muito em açúcares, porque o carboidrato que a gente mais conhece... Nossa, tá batendo um negócio no computador, desculpa. Que a gente mais conhece é o açúcar que a gente come, que a gente ingere. Então, é o mais conhecido, então ganhou esse apelido de açúcares. Bom, é importante vocês saberem uma coisa, que os carboidratos não são apenas açúcares, basicamente, não é só essa coisinha que a gente usa para adoçar, não é adoçante, também é, mas não é só isso. Eles também são parte do nosso DNA e RNA, que são as riboses e desoxirriboses. E eles também são os principais constituintes do exoesqueleto dos artrópodes. Vocês já devem ter aprendido isso no 9º ano e vocês vão aprender de novo. E é parte da parede celular das plantas, que é a celulose, que eu vou tratar mais a fundo sobre ela daqui a um tempo. Ela é a primeira fonte de energia do nosso corpo, ou seja, sempre que a gente precisa gastar energia, é a primeira que nosso corpo vai buscar. E aqui, uma coisa que eu vejo muita gente falando é que, a nossa barata tem o exoesqueleto feito de quitina. Nossa, nosso cabelo também é feito de quitina. Não, eu escuto muita gente falar isso, só que isso é mentira. Nosso cabelo não é feito de barata, nosso cabelo é feito de queratina, que muito diferente da quitina, a queratina é uma proteína. Então é só questão de curiosidade mesmo. Então, prosseguindo. Existem 3 tipos de carboidrato, que são os monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, que é muito tranquilo entender essa parte, muito tranquilo. Mas eu vou explicar mais devagar de qualquer maneira, para fixar na cabeça melhor. Monossacarídeos são a forma mais simples de carboidrato que tem na natureza. Elas são facilmente absorvidas pelo corpo humano e elas não precisam da hidrólise, que a hidrólise é basicamente a quebra das ligações em água. Elas são formadas, em sua maioria, pela fórmula que eu coloquei aqui. CXH2XOX, que é, por exemplo, C6H12O6, que é a glicose que a gente já conhece. E elas têm de 3 a 7 carbonos. Assim alterando os nomes, né? Triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Que é basicamente lembrar de futebol, né? Para quem gosta, etc. São os prefixos ali apenas que mudam. Mas dentre esses a gente vai estudar mais as pentoses e as hexoses, porque elas são mais importantes. As pentoses são os carboidratos do nosso DNA e RNA, igual eu falei ali atrás, as desoxirriboses. E as hexoses são os carboidratos de energia que a gente consome, que são os açúcares, glicose, frutose e galactose. Os oligossacarídeos, é muito simples entender isso, porque é literalmente pensar assim. Eu vou fazer uma análise depois para explicar melhor sobre. Os oligossacarídeos são vários monossacarídeos juntos, de 2 a 10 monossacarídeos. Eles continuam sendo solúveis em água, o corpo humano continua conseguindo absorver eles, só que aí é necessária a hidrólise para transformar eles em monossacarídeos. Por quê? O que nosso corpo consegue absorver realmente é o monossacarídeo.
Porém, a gente consegue quebrar facilmente um oligossacarídeo para virar monossacarídeos. Então, é basicamente isso, a gente só precisa da hidrólise. E ele vai variar de acordo com o seu número de ligações. Eles podem ser disacarídeos, trissacarídeos, tetrasacarídeos, pentasacarídeos. É basicamente isso. É só ir seguindo até chegar no 10. Depois do 10 a gente já vai considerar eles outro tipo de açúcares, que vão ser os polissacarídeos, mas eu vou explicar eles depois. Os exemplos importantes de oligossacarídeos que vocês têm que saber são glicose mais glicose, que formam a maltose e mais uma molécula de água. A maltose é encontrada em vegetais, que lembra o quê? Maltose lembra malte, que lembra o quê? Não vou falar nada aqui, não estou fazendo apologia a nada, vou deixar em aberto. Desculpa, minha garganta está doendo um pouquinho. E basicamente a gente vai... Eu até mostrei ontem o exemplo da maltose, que a enzima que quebra e junta ela é a maltase. Eu mostrei isso na aula passada. E é por isso que é muito importante vocês saberem sobre as enzimas e as proteínas para entender os carboidratos. Porque, basicamente, a quebra dos carboidratos vai ser todos em cima de enzimas. A gente precisa dessas enzimas para a nossa sobrevivência. Prosseguindo, a gente tem a glicose mais a frutose, que é a sacarose, mais uma molécula de água. É a mais conhecida entre nós, porque vem da cana-de-açúcar, é aquele açúcar gostosinho que a gente come. E tem a glicose mais a galactose. Glicose mais galactose, que forma a lactose mais uma água, que é presente no leite e seus derivados, todo mundo já conhece. E um fato curioso, a intolerância à lactose se dá pela falta de lactase no corpo. Lactase é o quê? A enzima que quebra a lactose. Vocês estão fazendo a ligação do que a gente precisava saber antes de enzimas para entrar nesse assunto? Basicamente é isso. E a falta de lactase no corpo de algumas pessoas. E vocês viram que está saindo uma água ali sempre. Aqui, maltose mais água, sacarose mais água, lactose mais água. Isso se dá porque é uma ligação glicosídica. Essa ligação vai ligar 2OH, que é a hidroxila, eu lembrei da última aula, a hidroxila, que basicamente esse OH vai se ligar com esse OH. Só que ele vai liberar um OH e um H de outro. A ligação vai ser feita por meio do oxigênio apenas. E vai surgir aqui o quê? Um H2O. Aí pensa comigo. Liberou oxigênio, liberou H. Aqui, a água feita. Basicamente isso. E ignora essa mensagem aqui embaixo, que eu não achei uma foto melhor. E é basicamente isso. Polissacarídeos, como a gente já entendeu, polissacarídeos são os carboidratos mais complexos. Tem mais monossacarídeos ali juntos. Eles são insolúveis em água, portanto eles não vão ser docinho igual os outros que a gente já estava falando. Por exemplo, você vai colocar um amido na sua boca, você não vai sentir gosto doce. E eles são união de milhares de monossacarídeos, que a gente chama isso de polímeros. Basicamente, polímero é uma palavra mais formal para falar união de milhares, então é basicamente isso. E os principais exemplos são o amido, glicogênio e a celulose. E agora eu vou fazer vou dar uma ideia aqui para vocês do que é, de como vocês podem pensar. O monossacarídeo são as pessoas, por exemplo, na sala de vocês, o monossacarídeo são as pessoas. Supondo que vocês façam um grupo de 9 pessoas, vocês vão formar um oligossacarídeo. E se vocês fazem um grupo com a sala inteira, vocês são basicamente um polissacarídeo. É melhor pensar assim, você individual é um monossacarídeo, a sua sala é um oligossacarídeo
E a escola é um polissacarídeo. Dá para pensar assim, não é tão bom, mas dá para entender. Explicando aqui sobre o amido, ele é bem tranquilo, é produzido só pelas plantas e a reserva energética das plantas. Por exemplo, as plantas produzem glicose, elas produzem energia como é que chama? Na fotossíntese, e o excedente dessa energia que elas não precisarem vão se ligar e se converter em amido. E elas podem ser encontradas em diversas partes da planta, dependendo da espécie que a gente estiver falando. Por exemplo, a mandioca, a gente come a raiz da mandioca, que é o lugar que tem mais amido. No feijão, a gente come a semente. Na batata inglesa, ou batata, tanto você pode chamar do jeito que você quiser, a gente acha no caule. E é importante na diversa de diversos animais, inclusive os humanos, porque lembra ontem que eu estava falando da pitialina, que é uma molécula que é uma enzima que a gente tem na saliva, que é a amilase, ou chamada de pitialina. Ela vai dissociar o amido em vários, como é que chama? Várias não vai dissociar em glicose, ou seja, a gente vai conseguir usar o amido na nossa dieta. Glicogênio é tranquilo, assim como o amido, a gente também precisa de ter uma reserva de energia. E muita gente não conhece o glicogênio, acha que a nossa reserva de energia é só a gordura, mas não é bem assim. O glicogênio é reserva nos animais e nos fungos. Ele é produzido com excesso da glicose no sangue, e é armazenado no fígado e nos músculos, sendo a nossa terceira fonte de energia principal. Quando há um excesso de glicogênio, só quando há um excesso de glicogênio, ele é convertido em lipídio, que é a gordurinha, que fica no tecido adiposo, sendo a nossa segunda fonte de energia. É estranho, porque o lipídio ele é o último a ser produzido, mas ele é a nossa terceira fonte de energia. Mas é bom ficar sabendo disso. E fato, o glicogênio ele pode sim ser usado como forma de energia, só que nossa, se você tiver sem comer por 5 dias, basicamente. É muito complicado, é muito difícil. E a celulose, por último, é a menos comestível das três, porque ela é presente na natureza, é a mais presente na natureza, aliás, e ela é aproveitada para a produção de energia para muitos poucos animais. E porque ela basicamente tem a função estrutural nas plantas. Elas fazem as paredes celulares. E para a gente digerir a celulose, a gente precisa de uma enzima, que é a celulase, que ela é muito rara de achar no organismo de algum animal. Tanto que os animais que a gente tem noção que conseguem comer, por exemplo, o caule de uma planta e transformar ele em energia, transformar a celulose em energia, perdão, não possuem essa enzima. A enzima é produzida, na real, por alguns micro-organismos que tem na microbiota intestinal desses animais. Por exemplo, o boi é um mamífero ruminante. Ele não tem a celulase, mas algumas bactérias no estômago dele conseguem produzir isso e dissociar a celulose para transformar em energia. Mas agora você pensa, a gente também come algumas plantas assim direto, então a gente está pegando celulose. Sim, com certeza, só que a gente não transforma ela em energia. A gente, juntamente com outras substâncias no nosso corpo, transforma isso em fibra. E essas fibras são importantes no nosso corpo para ajudar na absorção de gorduras e controlar o índice glicêmico no sangue. Sendo o índice glicêmico a quantidade de açúcar no nosso sangue. E é muito importante isso, que ajuda a regular nosso corpo. Essa aula foi basicamente isso. Ela é mais tranquila de entender, mas qualquer dúvida eu estou aí, podem me chamar. E foi isso. Até mais.